Vamos fazer um panorama, né, sobre essa eleição, pensando especialmente no Partido dos Trabalhadores, porque a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, bateu de frente com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após ele dizer que o partido continua na zona de rebaixamento nas eleições municipais. Gleisi respondeu, né, que no final das contas a gente pagou um preço aí como partido de estar num governo de ampla coalizão. Vamos ouvir a fala dos dois. Na minha avaliação, não saiu ainda do Z4 que entrou em 2016 nas eleições municipais. Então teve conquistas importantes, a eleição na capital, elegeu cidades importantes nesse segundo turno, mas ainda tem um esforço de recuperação. É óbvio que por ter a presidência da República havia uma expectativa do PT ter números maiores do que teve. Eu diria que até uma expectativa mais externa do que interna. Importante frisar que a gente faz parte de um governo de coalizão. Então o PT também paga um preço por isso, porque muitos aliados no plano nacional são os que disputam conosco no plano local. Bom, Eliane, as conversas ainda vão continuar, até porque há muitos pleitos lá que foram chamados à atenção, com relação, por exemplo, ao apoio de uma candidatura do PSOL aqui em São Paulo, sobre a falta do apoio do Lula em diversas agendas, candidaturas de partidos, né, que, por exemplo, no ABC, né, o Lula apareceu bem pouco. Queria te ouvir um pouco sobre essa lavação de roupa suja. É aquela história, né, gente? Em time que está ganhando, não se mexe. Em time que está perdendo e está perdendo uma atrás da outra, começa aquele empurra de culpas, né? Como eu ouvi de um influente líder petista, assim, antigo líder petista. A discussão no momento é quem atrapalha quem. É o PT que atrapalha o governo Lula ou, ao contrário, o governo Lula é que está atrapalhando o PT? Na verdade, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ou, ao contrário, todo mundo tem razão. Porque, sim, o PT atrapalha o Lula. Por exemplo, na questão da Venezuela, né, hoje mesmo tem aí a novidade de que o Nicolás Maduro continua batendo no presidente Lula, exigindo o pronunciamento do presidente Lula, etc. Imagina, o Lula que teve um desgaste enorme interno para defender o Maduro e agora tirou o corpo fora. Mas o PT continua reconhecendo a vitória evidentemente, flagrantemente fraudulenta do Maduro na Venezuela. Bem, então o PT atrapalha o Lula, mas vamos combinar que o Lula e o governo Lula também atrapalham o PT. Por quê? Porque o Lula sempre pôs as prioridades e os interesses dele e dos governos dele acima dos interesses e do futuro do PT. Né? Foi o Lula que asfixiou o PT, por exemplo, no Maranhão, asfixiou o PT no Rio de Janeiro e vai por aí afora. Agora, nesse ano, por exemplo, não faz muito sentido, né, o PT abrir mão de uma candidatura própria na principal capital do país, que é São Paulo, para botar alguém de outro partido, por melhor que esse alguém seja, né, por mais aliado que esse partido seja, mas alguém com um índice de rejeição praticamente impeditivo, né, que era o caso do Guilherme Boulos do PSOL. No Rio Grande do Sul também, lá em Porto Alegre, a candidata do PT, a Maria do Rosário, que é uma boa parlamentar, uma boa deputada, tem um índice de rejeição ali em torno de 60%. Ninguém se elege a coisa nenhuma com 60% de rejeição. Né? Então, o PT erra muito e o Lula também erra muito, até porque o Lula não dá, vamos dizer, discurso consistente. O Lula não está brilhando na saúde, não está brilhando na política externa, não está brilhando no meio ambiente, tem até bons programas na educação, mas ninguém sabe nem sequer o nome do ministro da Educação. Então ali é um jogo de empurra-empurra de culpas, mas todo mundo está
um pouco culpado, e o PT tem aí o seu futuro ameaçado. O PT que elegeu 0 prefeituras de capitais em 2016, 0 prefeituras de capitais em 2020 e agora elegeu uma, né? E olha, foi por um fio, porque o Evandro Leitão, do PT, ganhou em Fortaleza, sim, disputando voto a voto, um voto assuadíssimo até o último minuto. Então, lavação de roupa suja, a coisa tá feia, e o Padilha, é curioso porque o Padilha, né, o ministro Alexandre Padilha e a Gleice Hoffmann são da mesma corrente moderada do PT, mas estão em guerra aberta, e a Gleice quer emplacar na presidência do PT para substituí-la o José Guimarães, líder do governo na Câmara. Mas o presidente Lula quer o Edinho Silva, que perdeu a eleição, né? Perdeu ele não, mas a candidata dele perdeu na cidade dele, em São Paulo. Então, guerra aberta. É isso aí. Edinho Silva perdeu em Araraquara, né, aqui no interior de São Paulo. Eliane, uma notícia de agora, de manhã, já está aqui na capa do portal do Estadão, decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que anulou ontem, está vindo a público hoje essa notícia, ele anulou todos os atos processuais do ex-juiz Sérgio Moro contra o ex-ministro José Dirceu na Lava Jato. É mais um passo do desmanche, não, porque já desmanchou tudo, mas do estraçalhamento da Lava Jato, né? O Gilmar Mendes esperou o fim da eleição e ontem já, no primeiro dia após a eleição, Gilmar Mendes, anula todos os atos, todas as condenações do José Dirceu no âmbito da Lava Jato. Isso aí, a gente sabe que todos os presos já foram soltos, né? Não tem mais ninguém preso nem da Petrobras, nem das empreiteiras, nem do mundo político, né? Até o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que foi condenado a, 300 anos ou alguma coisa assim, já está solto, né? E o Zé Dirceu é uma figura icônica do PT, foi um presidente do PT muito forte, com uma liderança muito aguerrida, e ele tem uma biografia bastante, vamos dizer, conturbada, mas também muito forte, de combate à ditadura, de ter fugido para Cuba, de ter feito plástica para fugir da polícia, para voltar para o Brasil com outro nome. Enfim, o Zé Dirceu é uma figura icônica do PT, e aí o Supremo desmanchando assim os últimos vestígios da Lava Jato. Dirceu que estava na última carreata que Guilherme Boulos fez em São Paulo, né? Na Avenida Exatamente. Paulista. O presidente Lula não apareceu, né? Apareceu daqui, dali, mas foi o grande ausente, aliás, de toda a eleição, né? Praticamente no país inteiro. Apareceu daqui, dali mesmo, pontualmente, mas o Zé Dirceu na última carreata foi lá fotografado na linha de frente da campanha do Boulos. Sinais. Atualizações do Rio de Janeiro, porque o Ministério Público prendeu hoje o contraventor Rogério Andrade, patrono da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, e o maior bicheiro do Rio. Uma nova denúncia do GAECO, que levou a Operação Último Ato, afirma que o bicheiro mandou matar o rival Fernando Inácio. Inácio, genro e herdeiro do contraventor Castor de Andrade, foi executado em novembro de 2020, uma emboscada no Recreio dos Bandeirantes. Ele tinha acabado de desembarcar num helicóptero vindo de Angra dos Reis e foi alvejado ao caminhar até o carro. Os tiros foram de fuzil 556. Bom, falando um pouquinho mais de Brasília, a gente tem novidades vindas
da capital federal, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu hoje criar uma comissão especial para debater o projeto de lei que pode anistiar as penas dos condenados pelos atos de vandalismo em Brasília, em 8 de janeiro. Na prática, essa decisão devolve a estaca zero a tramitação do texto que estava na pauta de votações da CCJ dessa terça. Então, o projeto não vai ser mais analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, nem agora e nem depois. E aí, Eliane, a gente tem Arthur Lira trabalhando já para outra eleição. O Arthur Lira, nessa pós-eleição, a gente estava falando da esquerda brigando entre si, mas no outro lado, a direita, que foi a grande vencedora, isso é um fato da eleição, municipal, a direita já se articula. Então, hoje, o Arthur Lira toma 2 medidas. Primeiro, ele anuncia oficialmente o candidato dele à presidência da Câmara, o Hugo Mota, do Republicanos. Hugo Mota, que era aliado, por exemplo, do Eduardo Cunha, aquele presidente da Câmara, que detonou, que lançou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, e que depois foi preso, condenado e preso no auge ali da Lava Jato. Então, o Hugo Mota é o candidato do Arthur Lira, mas isso tudo está dependendo ainda muito do Palácio do Planalto, do presidente Lula, e neste caso a esquerda e o PT são o fiel da balança, porque quem está em disputa é a direita versus a direita, porque tem o Hugo Mota do Republicanos e tem do outro lado o Antônio Brito do PSD, do Kassab, do Gilberto Kassab de São Paulo, e também o Elmar Nascimento do União Brasil da Bahia, que estava todo crente que teria o apoio, o aval do Arthur Lira, e morreu na praia essa candidatura. Vamos ver se ele, sem o Arthur Lira, tem energia para manter a candidatura e principalmente para vencer. Mas, além disso, como Carolina estava dizendo, outra medida pós-eleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, foi simplesmente tirar a questão da anistia do 8 de janeiro da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, para criar uma comissão especial. O que significa isso? Que toda discussão começa do zero. Tudo que foi debatido na CCJ até agora volta, estaca zero e vai para essa comissão especial. Lembrando que são dois focos, no caso da anistia dos golpistas de 8 de janeiro. O mais, vamos dizer assim, estridente, é da anistia ao presidente Jair Bolsonaro, porque, segundo o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que o PL, que é o partido do Bolsonaro, é mais fácil o Bolsonaro sair da inelegibilidade e voltar às urnas por meio de uma articulação política no Congresso do que pela Justiça Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o foco para tentar tornar o Bolsonaro novamente inelegível é via Congresso. Lembrando que muita gente, até dentro do bolsonarismo, não faz a menor questão de ter o Bolsonaro elegível em 2026. O segundo foco na questão da anistia são os executores do golpe, da invasão e do quebra-quebra do Palácio do Planalto, da Câmara, do Senado e Supremo Tribunal Federal. E pelo projeto que estava em andamento, significaria o seguinte: anular
todas as restrições aos condenados e presos pelo Supremo, inclusive tirar as tornozeleiras e dar o direito a eles de recuperar seus acessos nas redes sociais. Ou seja, eles querem anular tudo, apagar tudo como se não tivesse acontecido o 8 de janeiro e não tivesse acontecido aquilo tudo que a gente viu nos 4 anos do governo Bolsonaro. Só para constar aqui, antes de a gente mudar de assunto, você falou em apagar. O Valdemar Costa Neto deu entrevista ontem lá para a Globo News, né? E aí, numa pergunta, ele acabou usando o termo golpista, mas aí depois ele teve que se explicar, falou que não, ele retirou o termo. Ele disse que foi porque perguntaram com a palavra golpista e ele respondeu com a palavra golpista. Ele disse que não é o que ele pensa, que eles não são golpistas, viu, Helene? Pois é, mas lá no fundo da cabeça dele, ele sabe que golpista é golpista. Teve que corrigir aí, dizer que não é bem assim para não pegar mal os aliados dele. Mas, Eliane, você está de volta a Brasília, né? E queria que você contasse para a gente, passou a eleição, tem gente comemorando, tem gente juntando os cacos. O que tem de expectativa aí em Brasília agora? Pois é, agora é o seguinte, né? O Congresso parou, né? O Congresso todo parou, o Supremo também puxou o freio de mão, o governo também estava parado, porque os ministros todos são políticos, todos tinham interesse nas eleições, nas suas bases eleitorais, mas agora a vida continua, e a vida continua tem que ser rápido, porque a gente está em novembro e vem aí o recesso do Natal. Então todo mundo agora já botou primeira, segunda, terceira, já está em quinta, e tem dois projetos que estão ali muito próximos de sair. A expectativa é que sejam deflagrados ainda nessa semana. Um deles é o corte de gastos, que depende do Executivo. Ontem o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reuniu com o presidente Lula ali em torno de 40 minutos para discutir. Vem cá, é para valer, né? Corte de gastos, que foi, aliás, a promessa, o compromisso do presidente Lula com os maiores bancos privados do Brasil, né? Não adianta o governo ficar só tentando o equilíbrio fiscal via receitas, porque tudo que era possível nessa área já foi feito e o Brasil não comporta aumento de impostos, e agora é preciso atuar e atacar a outra ponta, que é corte de gastos. E ontem a ministra do Planejamento, Simone Tebet, já deixou claro que vem corte de gastos aí, até porque o que é ineficiente precisa ser cortado. O outro foco é a coitadinha da esquecida e abandonada reforma tributária. São dois focos, duas frentes de regulamentação da reforma tributária. Os dois pararam, né? Essas duas frentes pararam durante as eleições, contrariando, aliás, o interesse e os seguidos pedidos do governo Lula, né? Mas agora é hora de retomar isso. Então, a partir de hoje, a gente vai falar bastante de corte de gastos, reforma tributária. E hoje já pode ter novidades, inclusive. Rapidinho, Eliane, queria te ouvir aqui sobre Maduro, uma pergunta do Sérgio Torres, lá da Bahia, querendo saber se valeu a pena ter um canal aberto com a Venezuela para depois ficar recebendo todo tipo de ofensas, até com essa novidade, né? O ditador Maduro pedindo para o presidente Lula se manifestar sobre a decisão do Brasil de impedir o país de fazer parte do BRICS. Oi, Sérgio Torres, da Bahia, muito bem-vindo. Olha, a resposta curta e grossa é não. O Lula perdeu muito do ponto de vista interno, da política interna
interna, porque esse é um ponto sensível no eleitorado e na sociedade brasileiras, né? A questão do apoio à Venezuela. A Venezuela é uma ditadura, o Lula fingia que não via isso, né? Fez salamaleques para o Maduro, que é o ditador, disse que democracia é relativo, e depois de todos esses desgastes internos, o Lula só recebe bordoada do outro lado. O procurador-geral da Venezuela já disse que o Lula, depois de preso, virou agente da CIA, serviço dos Estados Unidos, o que é mais uma maluquice, porque, entre outras coisas, a ditadura venezuelana é muito bizarra, né? E agora o Maduro, dia sim, o outro também, ataca o Lula, agora exigindo um pronunciamento do Lula e dizendo que o Lula está contra o Itamaraty. Vejam só, né? Além de tudo, o ditador é ingrato, né, gente?